e conquiste a vitória. Neo Esportes, vestindo o seu sucesso. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 2 de abril, é o 92º dia do ano, faltam 273 dias para acabar o ano. Vamos lá, 3 fatos históricos relevantes acontecidos no dia 2 de abril. Deposição de João Goulart. O Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República, depondo o presidente João Goulart, iniciando o regime militar no Brasil. Foi a concretização do golpe de Estado, o golpe de 64. Descoberta a estrutura do DNA, 1953. James Watson e Francis Crick publicaram na revista Nature o modelo de dupla hélice do DNA, revolucionando a biologia e a genética. Morte de São Francisco de Paula, 1507. O santo católico conhecido como Eremita da Caridade e padroeiro dos marinheiros faleceu nessa data, sendo canonizado em 1519 pelo Papa Leão X. Vamos lá com 3 nascimentos históricos relevantes. Chico Xavier nasceu em 1910. Hans Christian Andersen, em 1805. Ele é um escritor dinamarquês, ator de clássicos infantis como A Pequena Sereia e A Roupa Nova do Rei. Recomendo A Roupa Nova do Rei, fantástico. Nascimento também do Alec Guinness, ator britânico, vencedor do Oscar pela Ponte do Rio Kwai e conhecido por interpretar o Obi-Wan Kenobi. E o que é que a gente comemora no dia 2 de abril? No Brasil é Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data relevantíssima, Dia Internacional do Livro Infantil e Dia Mundial do Propagandista. Vamos comemorar! Sou eu! Vamos fazer o primeiro giro de notícias aqui, saber o que os portais amazonenses estão falando, o que foi notícia, o que tá rendendo hoje no Amazonas. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Vamos lá, manchete do portal A Crítica. Disputa pelo governo no Amazonas em 2026 segue imprevisível. Fragmentação em 3 polos competitivos aumenta a incerteza no primeiro turno, pressionando partidos médios a escolherem lados sob risco de perder relevância. Olha, deixa eu pausar aqui para comentar. Eu não acho que a gente tenha uma fragmentação em 3 polos competitivos. Tudo bem, a gente pode pensar, a candidata do PL, a bolsonarista, é uma candidata competitiva? Tudo bem, ela até pode ser uma candidata competitiva em Manaus. O interior do Amazonas não é bolsonarista. Aí tá, mas metade do eleitorado está em Manaus. Mas eu não vejo a Maria do Carmo com potencial de ir a um segundo turno. O Davi, sim. Goste-se do Davi ou não, mas ele tem potencial. Agora, eu acredito que a briga para ir ao segundo turno contra o senador Omar Aziz, que eu acredito que já esteja no segundo turno, isso se não ganhar no primeiro, vai ficar entre o Davi e a Maria do Carmo. Mas eu não acho que a Maria do Carmo seja um polo relevante ao ponto de colocá-la no mesmo ponto de fragmentação que o senador Omar Aziz. O senador Omar Aziz, na minha humilde visão, já está no segundo turno se houver um segundo turno. Então, Davi e Maria do Carmo vão brigar para estar no segundo turno. Mas não acho que estejam no mesmo ponto político.
Manchete do portal O Poder. Amon e Silas devem apoiar Omar Aziz na disputa para o governo. Deputados federais do Republicanos alinham-se ao senador, combinando apelo digital do mais votado com influência conservadora e religiosa do outro. Olha, eu acho que o Silas está em maus lençóis. E eu não estou defendendo a candidatura do Silas. Eu acho que ele vai disputar voto, essencialmente. Vai disputar uma vaga só entre ele e o Amon. E a diferença, a discrepância da votação do Amon para a votação do Silas em 2022, ela é abissal, ela é gigantesca. Então eu acho que pela primeira vez em quase 40 anos aí, a gente corre o risco, tem a possibilidade de não ver Silas Câmara como deputado federal pelo Amazonas, né? A ver, vamos lá. Manchete do portal do Holanda. Lula defende que Petrobras tenha distribuidoras e se diz ansioso para recomprar distribuidodoras de gás. O presidente critica privatizações da BR e da refinaria baiana, mas a estatal está impedida de voltar ao setor de combustíveis até 2029 por cláusulas contratuais. Deixa eu pausar isso aqui. Gente, a perda, a venda, a entrega das nossas refinarias foi um ato de lesa pátria. O Brasil perdeu o controle substancial sobre a formulação do preço de um ativo de energia, que é o combustível. Se hoje o mundo todo está sentindo os efeitos dessa crise desencadeada por conta da guerra que o Trump fez no Oriente Médio. Esse imbecil agora está dizendo para as pessoas irem lá liberar o Estreito de Hormuz, que só foi fechado por causa da guerra que ele começou. E aí o mundo inteiro está sentindo as consequências disso. No Brasil, a gente podia ter tido a gente podia estar tendo uma travessia muito menos danosa disso. Mas por conta da venda das refinarias que o Bolsonaro fez, felizmente eles não conseguiram vender a Petrobras, mas venderam as refinarias. Por conta disso, as refinarias hoje são privadas, pertencem a quem tem interesse em ter lucro, não ao povo brasileiro que tem interesse em garantir qualidade de vida e preços bons do ativo que é a energia para todos os brasileiros. E, finalmente, a gente está vendo um governante, acho que foi tarde até, gostaria que o presidente Lula tivesse defendido essa compra das distribuidoras antes até, mas antes tarde do que nunca, né? Vai ter o governo Lula 4 aí, vai dar para consolidar. E essa questão de cláusulas contratuais até 2029, isso aí se discute, isso aí se apresenta um projeto de lei, o poder público querendo retomar as distribuidoras, querendo retomar as refinarias, ele retoma, ajusta-se a legislação e a gente volta a ter o controle efetivo desse ativo indizível para um povo que é a energia. Para finalizar aqui, manchete do BNC Amazonas. Chapa do PL a deputado estadual está prestes a implodir. Legenda montou estrutura com cabeça forte e 4 postulantes com bom desempenho, mas corre o risco de deixar um deles de fora pelas regras eleitorais. Gente, as coisas no PL estão tendo problemas. Eles têm uma turma campeã de voto, tem gente que está se lascando, o pessoal tá reclamando, tem gente que não está querendo ficar para fazer rabo, está querendo ir para outros partidos. Enfim, a situação no PL é muito triste. Eu espero que piore. Quanto mais, melhor, tá? Deixa eu mandar um oi aqui pra galera que já tá acompanhando a gente ao vivo aqui no TikTok. Deixa eu ver a Valéria, Beijo, Vertoldo Gomes, Otávio Augusto, Jordino Alcântara, Silvia, Marcílio Lopes, José Hernani Bom, Newton Teles, Célia Pereira, Joaquim Pereira, sejam todos muito bem-vindos. Gente, deixa aí o comentário da cidade de onde vocês estão, tá? Pra eu poder mandar um abraço pra cidade de vocês. Eu já tô vendo que a gente tem aqui gente de Curitiba, de Campinas, de Varginha, de Cuiabá. Sejam bem-vindos todos. Manda aí o nome da cidade de vocês nos comentários, tá? Vamos entrar na pauta aqui hoje, gente. Trump quer acabar com o Pix e o Flávio Bolsonaro tá batendo palminha pra ele. Sim, galerinha, de novo, o bandido, o marginal, criminoso de guerra, de acordo com quem teve acesso aos documentos do Epstein, o pedófilo
Não falei porque senão o YouTube derruba, né? Ele tá atacando o Pix de novo e nunca podemos esquecer disso. Gente, você que tá me assistindo aí, deixa eu ver, Valdinei, Belmiro, Luiz, Fátima Tena Melquiades, né? Não sei se eu pronunciei correto. Preto Souza, Belmiro Pereira. Você que está assistindo a gente, se você conhece algum bolsominion, toda vez, olha, Lourdes lá de Mogi Guaçu, São Paulo, um abraço para Mogi Guaçu. Toda vez que você vê um bolsominion fazendo um Pix, você fala, esse Pix é de graça, porque o Lula está defendendo. Porque se dependesse do Flávio Bolsonaro, se dependesse do Bananinha, se dependesse do Bolsonaro, o Pix estava sendo taxado. Olha o Darley Rodrigues lá de Rio Grande do Sul. Um abraço para todo mundo do Sul aí, terra boa. Acho que esse ano dou um pulo aí de novo. Muito bacana. Obrigado pela audiência. Então, lembrem a todos eles. E por que o Trump está atacando o Pix, galera? Simples. O Lula falou num pronunciamento, eu acho que foi na época em que ele estava sequestrado em Curitiba pela Lava Jato. E numa entrevista ele falou, gente, o americano pensa em primeiro lugar no americano, em segundo lugar no americano, em terceiro lugar no americano, em quarto lugar, se sobrar um tempinho, ele pensa no americano de novo. É exatamente isso. O Pix, que é uma ferramenta genial, com DNA brasileiro, criada por brasileiros, mantida pelo Brasil, ele simplesmente, hoje em dia, quando você vai fazer o pagamento, até alguns anos atrás, era débito ou crédito. Até hoje, tudo que você paga no débito ou no crédito, um percentual disso vai para o bolso de bandeira americana. Vamos lá, tu pagou R$100 no débito, 2% disso vai para o bolso da Visa, da Mastercard, da empresa que estiver operando. Tu pagou no crédito, uma porcentagem um pouco maior, se não me engano, 13 e pouco. 3%, vai para o bolso de estadunidense. Com o Pix, você faz um pagamento de R$100, esses R$100 eles vão para a economia brasileira. Eles vão para o comerciante brasileiro que te vendeu aquilo ali. Se ele quiser te dar um desconto, ele pode te dar um desconto, mas, ou seja, o dinheiro vai continuar no Brasil. A gente não precisa mais mandar 2%, 3% de todo o dinheiro brasileiro utilizado em operações com cartão para o bolso dos estadunidenses. E mais ainda, o Pix é uma ferramenta tão genial que se você tiver na Guiana Inglesa, aqui do lado, olha aí, Darley, verdade, o Lula comentou que ninguém vai mexer no Pix. E não vai mesmo porque ele não vai deixar. Gente, deixa eu falar da minha experiência pessoal aqui com o Pix. Eu já paguei com Pix, óbvio, Brasil. Já paguei com Pix na Argentina. Já paguei com Pix na Guiana Inglesa. Já paguei com Pix na Venezuela. Já paguei com Pix na Europa. Em Portugal existem estabelecimentos que aceitam o Pix. Óbvio, eles têm uma demanda de turismo muito grande de brasileiros que estão lá e eles fazem de tudo para se adaptar e facilitar o pagamento. Agora, olha que coisa maravilhosa. Você está na Europa, você está na Guiana, você está na Venezuela. Você faz um pagamento e você está usando o seu dinheiro todo sem dar dinheiro para os estadunidenses. Houve um economista que disputou o Nobel, inclusive, acho até que ele recebeu o Nobel, que ele falou, o que os Estados Unidos querem é que o Brasil desinvente a roda. Então, esse é o momento da gente abrir o olho. Nós temos uma ferramenta fantástica. Nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é o Pix, que foi criada por brasileiros, mantida no Brasil. E aí agora, as pessoas podem perguntar, mas como é que o Trump vai se meter no Pix? Quem tiver curiosidade, procura aí. Existe uma investigação, Cornélio Morato, instaurada nos Estados Unidos por conta de uma seção 301, que é uma filigrana de legislação dele, que eu não vou entrar porque não é o cerne do programa aqui. E eles dizem que o Pix é uma prática comercial desleal. Ou seja, na cabeça deles, se o Pix cobrasse alguma coisa, então estava tudo bem, o Pix pode cobrar, desde que não seja de graça para o povo. Mas sendo de graça para o povo, é desleal. E, de novo, gente, eu fico pé da vida. Eu fico irritado, eu fico incomodado
quando tem brasileiro defendendo publicamente. O cara vai para outro país, pega um microfone para defender coisas que são ruins para o Brasil. E eu estou falando objetivamente da família Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, de novo, quando o marginal do pai dele, que hoje está preso, dormia no Palácio do Planalto, que era o presidente da República, né, Tadeu Albano, pelo menos deveria agir como tal, ele teve uma reunião, um coquetel, sei lá, e para variar ninguém queria falar com ele, né, porque ninguém queria estar perto daquele sujeito. E aí ele se aproximou do Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, e aí ele falou, nós queremos explorar o Brasil com os Estados Unidos, explorar a Amazônia. Tava lá entregando a Amazônia de bandeja. O Al Gore, que é estadunidense, ele ouviu aquilo, ele olhou para o tradutor, eu acho que eu não te entendi direito. Porque nós queremos explorar a Amazônia. Gente, os caras acharam aquilo surreal. Meu Deus, o cara tá trazendo aqui de mão beijada o que eles têm de maior riqueza lá. Ou seja, um bando de entreguista. E o Flávio, como diz o ditado, né, quem sai aos seus não degenera, Flávio Bolsonaro falando também, a próxima luta do Brasil, a próxima luta da América é na América do Sul, é pelo Brasil, é por terras raras. Ele está entregando, ele está dizendo, olha, me ajudem a dar um golpe, façam o que vocês puderem aqui para interferir. Olha o Arthur Maia, suas mentiras são... Arthur Maia, fica aí, tá? Não sai, já tem uma vinhetinha para ti, tá, Arthur? Não sai, fica aí, tem uma especial para ti. Então, ele tá lá dizendo, Trump, me ajuda a ganhar a eleição, faz o que tu puder, dá um golpe, sequestra, mata, faz o que vocês fizeram na Venezuela, porque foi isso que eles fizeram na Venezuela, sequestraram e mataram. Que aí eu te entrego as terras raras brasileiras. Ou seja, esse bandido, desse lesa-pátria, desse Flávio Bolsonaro, assim como o pai dele, ele não quer ser presidente do Brasil. Ele quer ser gerente de uma colônia dos Estados Unidos. Luiz Oliveira, Expedito, Manuel Clemilton Pires, eu não quero ser estadunidense, eu sou brasileiro. Eu quero que o Brasil explore as terras raras que estão em solo brasileiro. Eu quero que todas as nossas riquezas permaneçam sob controle do povo brasileiro. Eu quero que a gente continue sendo uma nação em ascensão. Porra, eu quero que o Brasil continue fora do mapa da fome. Eu quero poder entrar na internet, Fábio, e não ver mais foto de brasileiros na fila do osso. Eu quero poder abrir um site, até mesmo esses sites direitosos, que a grande maioria, a grande mídia brasileira toda, ela é alinhada ao grande capital. Não se esqueçam, o UOL tem um banco, o PagBank é do UOL. Então essa turma tem interesse num sistema financeiro especulativo. Mas eu quero poder entrar e ler até no UOL que o Brasil está com a menor taxa de desemprego da sua história. Então, para isso continuar, e aqui eu vou até separar um pouco. Todo mundo que assiste aqui o 10 Minutos, todo mundo que me acompanha em rede social, sabe que eu sou pró-Lula, que eu defendo o governo do presidente Lula, que eu defendo o Lula 4, a continuidade do que a gente está vivendo no Brasil. Mas deixa eu falar com você aqui que não quer votar no presidente Lula, seja por um motivo A ou motivo pelo B. Beleza, você tem direito. O que você não tem direito, e aí não estou nem falando de direito legal, estou falando de dignidade mesmo. Você não tem o direito de votar. Olha aí a Cleo, realmente, se o Pix está incomodando é porque está dando certo. E ele só está incomodando, Cleo, aqueles que não querem a independência e a autonomia do Brasil. Aqueles que querem continuar mandando em outros países. Eles que vão cuidar do problema deles. Eles que implementem um Pix lá, para que ao invés do povo deles ficarem mandando dinheiro para as grandes corporações Big Techs, que o povo deles fique com dinheiro. Cadê? Peraí, Cleo, sumiu o teu comentário que tá aqui. Esse Flávio Rachadinha é um inferno. Ele e o Bananinha, Cleo. Tá certíssima você. Então, gente, comentário do Darley aqui. É muito triste escutar essa família. Bolsonaristas querem entregar o Brasil, mas os gados torcem contra. É exatamente isso, Darley. Essa turma quer vender e entregar o Brasil a todo jeito. Gente, então, de novo, deixa eu falar com todo mundo aqui. Quem tá me vendo? A Valéria, o Darley, Cleo, Bertoldo, Moisés, José Pedro, Elis Carlos, Evaldo. São traidores da pátria mesmo, Cleo.
Digam isso para as pessoas. A gente precisa que todo mundo fique sabendo disso. O Trump quer acabar com o Pix brasileiro. Ele quer que todo brasileiro pague taxa ao usar Pix. E ele já sabe que o Lula não vai permitir, porque o Lula falou claramente. E enquanto o Lula está dizendo claramente, ninguém vai mexer no Pix, o Flávio Bolsonaro está dizendo, vamos trazer o Brasil de volta para a América. É a escolha que vai ter que se fazer. Eu sou brasileiro, eu visto verde e amarelo, vocês nunca vão me ver na vida prestando continência, fazendo para qualquer outra bandeira no planeta. A gente tem respeito pelas nações amigas, pelas nações que respeitam o ordenamento jurídico brasileiro, que respeitam a soberania brasileira, que respeitam as nossas leis. Mas ter respeito por eles é uma coisa. Ser subserviente é outra completamente diferente. Eu lembro de como me dava ânsia de vômito, cara, com aquele marginal daquele Bolsonaro. Fala, Carlão 13, seja bem-vindo. Gente, comenta aí, Cleo Moisés Finco, qual é a cidade que vocês estão assistindo? Darley, comenta aí também. Eu lembro quanto me dava ânsia de vômito ver aquele sujeito lá, o Bonoro, ele de pé lá prestando continência para a bandeira dos Estados Unidos. Falei, meu Deus, onde foi que a gente errou tanto na história do Brasil para a gente ter, olha lá, de Sapiranga do Sul, Sapiranga no Rio Grande do Sul. Valeu, Darley, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, aleatório aí também. Então, meu Deus, onde é perto de Porto Alegre? Cadê a Cleo? Tá de Carmo, Rio Verde, interior de Goiás. Eu acho que eu já passei aí, Cleo. Uma vez fica perto de Jataí. Não fica? Me confirma aqui se a tua cidade fica perto de Jataí. Eu acho que eu já passei aí perto. Então, sério, Cleo, passei. Então, gente, me dói tanto saber que a gente passou 4 anos nas mãos de uma galera entreguista, de uma galera que não tem o menor amor pelo Brasil e que simplesmente quer que a gente vire colônia dos Estados Unidos. Gente, não, é Rio Verde, né? É outro. Então foi de Rio Verde mesmo que eu passei perto. Então já está agendado. Qualquer hora eu dou uma passada para passar em Carmo, Rio Verde. Mas eu fui em Jataí já, uma cidadezinha muito bonitinha, por sinal. Então, gente, vamos defender o Brasil. 4 anos infernais, Valéria. Concordo plenamente. Gente, vamos defender o Pix, vamos defender o Brasil, vamos defender a nossa soberania. Eles querem, o Trump quer acabar com o Pix e o Flávio Bolsonaro é a favor. Não vamos permitir. Vamos lutar pelo Brasil, é isso. Deixa eu mandar mais oi pra galera que tá me acompanhando aqui. Isso, Jataí é perto de Rio Verde. Pois é, Jataí eu já fui lá. E não fui em Rio Verde, mas passei perto. Uma hora eu vou nessa outra aí. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui também. Alfredo, Vovó Marli, Gilmar Cabral Freitas, Suê, Raimundo Galos, Deusdete Souza, Cleone Vieira, João Roberto, Francisco Barbosa. E a Cleo Misericórdia, também tem o nojo dessa família. Também tem, o Cleo, é isso aí. Então, gente, cadê qual foi? Perdi o comentário aqui. O Pix foi a melhor coisa que existiu. E sim, e ele mantém o real brasileiro circulando em vários outros países, né? Vamos lutar pelo Pix, vamos defender o Brasil, porque se depender dessa galera aí, nós estamos lascados. Gente, vamos ver agora quais são as notícias pelo Brasil, o que os portais progressistas estão falando, qual é o assunto, qual é a pauta. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amir te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Manchete do perfil político am.com.br, portal parceiro da Web Rádio APP. Governo federal faz mais 2 trocas em ministérios antes das eleições. Mudanças no primeiro escalão foram oficializadas para adequar pastas às regras eleitorais, com substituição de titulares que vão disputar cargos em outubro. Isso aí já está acontecendo desde o começo do mês agora, desde o final de março, e vai acontecer até depois de amanhã ainda, tá? Até 4 de abril vai ter troca, substituição, é normal, é do game. Manchete da Carta Capital, Lula rebate críticas do governo Trump. Ninguém nos fará mudar o Pix. O presidente defendeu o sistema brasileiro de pagamentos durante visita a Salvador
afirmando que a ferramenta é um serviço essencial à população e não será alterada por pressão externa. Manchete do Brasil de Fato: Trump demite procuradora-geral Pam Bondi após críticas por não protegê-lo no caso Epstein. Ex-aliada foi dispensada por gestão controversa dos arquivos do criminoso sexual e por não avançar com processos contra adversários políticos do mandatário. Isso aqui deixa eu pausar que eu quero comentar. Gente, olha, voltou o Direita Malvadão, corno de novo, né? Fica aí, Direita Malvadão, que já tem a vinheta para vocês. E sim, o Paulo Guedes queria taxar o Pix. Vamos lá, o que o Trump fez lá nos Estados Unidos, Cleo? Ele demitiu a procuradora, essa Pam Bondi, reclamando que ela não estava fazendo nada por ele. Exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro falou nas reuniões, dizendo: eu não vou esperar, odeio alguém na minha família para não trocar, vai trocar. Gente, teve quase 30 substituições de delegados durante o tempo em que o Bolsonaro dormiu no Palácio do Planalto. Ou seja, quando um delegado estava investigando alguma coisa que ia chegar em algum crime ou da família Bolsonaro ou de algum aliado do Bolsonaro, ele trocava o... Olha, Edson Gricoleto, vou já falar disso aqui, da Corte Marcial. Ele trocava o delegado para parar as investigações. Simples. E aí ele saiu mudando, e ele dizendo: vou trocar o chefe dele, vou trocar o ministro. Acabou que o outro vagabundo do Sérgio Moro também, que era o ministro da Justiça, saiu do governo, dizendo que o Bolsonaro estava interferindo, e agora voltou, está afiliado ao PL lá, lambendo as botas da família Bolsonaro de novo. Ou seja, tudo... Cadê? O Severino Amaro, é mentira não deixar ele botar o delegado que ele quisesse. Eu acho que esse Severino, que provavelmente é bolsominion também, ele deve estar se referindo a não ter sido permitido colocar o Ramagem como o delegado-geral da PF. E aí botou-se ele na BIM. Ramagem, que é um bandido condenado, tá foragido, fugiu, feito o covarde que é. Ele dizendo: eu sou da terra do Lula, mas não passo a mão na cabeça de vagabundo. Vai lamber saco de milico, vai lamber coturno, delinquente, vai lamber. Pois é, então, legal o comentário do Darley aqui. O Bolsonaro fazia trocas que nem troca de cueca. Eu não sei se é trocar de cueca porque tem cara de ser nojento, esse sujeito. Olha, o Tribuna Livre, mais um gado aqui. Meu Deus, você está tirando as falas do contexto. Eu vou ter que adiantar isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, esse Tribuna Livre, gente, é gado? Sim, é gado. Eu não estou tirando nada do contexto. Tanto ele disse que ia mexer na Polícia Federal para não esperar lascar alguém da família dele ou amigo dele, que ia mudar o chefe, e mudou, e o Moro saiu dizendo isso. Se tu discorda, Tribuna Livre Online, vai lá tirar satisfação com o Moro, vai lá pra onde tu quiser. Cadê o outro aqui? Esse Severino Amaral aqui também. Gente, esse Severino é gado? É gado também esse Severino, né? Ok. E tá aqui, a Cleo viu dizendo, tem gravado: Tribuna Livre, desafio você a pegar a fala toda e mostrar. Eu não vou pegar a fala toda e mostrar. Deixa eu te explicar. Tribuna Livre, deixa eu falar contigo aqui. Aqui, ó. Olha no meu olhinho aqui, ó. Olha aqui, nesses olhinhos verdes aqui. Tô com olheira porque eu acordo cedo, tá? Vamos lá. Procura no Google. Eu não vou fazer porque isso aqui é um programa de rádio. Apesar de você estar me vendo aí, tá aqui, ó. Cadê? Tá aqui no canto inferior esquerdo. Rádio app. Nós somos uma rádio online. Então, se eu mostro um vídeo aqui, não vai dar para quem está me ouvindo pelo rádio ver, porque é rádio. Quem estiver vendo pela rede social, assim que terminar o programa, você bota aí no Google. Olha, Jair Bolsonaro oficial entrou, vai te catar. Você procura lá no Google, Bolsonaro, reunião, ministério, trocar delegados. E aí tu assiste. Só que Tribuna Livre, olha aqui de novo, continua olhando aqui, olha aqui, no olhinho esquerdo aqui. Você não vai pesquisar e você não vai acreditar, porque tem uma parte do Brasil que, se aparecer um vídeo do Bolsonaro de coturno, dando uma bicuda na boca de uma idosa na noite de Natal, vocês vão dizer: alguma coisa a velha fez, sei o quê. Tu é desses, com vocês não tem conversa, tem combate institucional. Eu tive alguns anos
Uns bolsominions que foram falar besteira de mim na internet, foram todos processados, condenados, tiveram que indenizar e nunca mais foram falar besteira na internet. Então, voltando para a notícia aqui, vocês cortaram metade da fala, pega o vídeo, vai lá ver e fica inventando, fica mugindo, fica latindo aí, fazendo o que tu quiser. Né, Cleo? Ele tocou. Aí o Cleiton Carvalho aqui. Só sei de uma coisa, PT nunca mais. Esse Cleiton é gado? É muito gado esse Cleiton. Então é o seguinte, acontece se Bolsonaro perguntar que horas Bolsonaro... Boa! Gostei do Edson Gricoleto aqui, ó. Se o Bolsonaro perguntar que horas são, o bolsonarista responde que horas o capitão quiser. Boa, Edson Gricoleto, adorei essa. Vou usar essa nos outros nos outros programas. Foi ótimo. Então, voltando aqui ao comentário do Giro de Notícias. O Trump, ele afastou uma procuradora que ele queria que defendesse ele no processo, que pode mostrar ao mundo que ele é pedófilo, e aí não fez o que ele queria, ele tirou. Ou seja, não há preocupação na extrema-direita em investigar crimes. Há preocupação em esconder os crimes que se comete. Foi isso que o Bolsonaro tentou fazer no Brasil, é isso que o Trump está tentando fazer lá. Aqui o Bolsonaro se lascou, espero que o Trump se lasque lá também. Vamos continuando aqui. Manchete do Brasil 247. Leilão de gás de cozinha foi uma vergonha e Petrobras vai anular o certame, diz Lula. O presidente classificou o pregão como um absurdo após ágio de até 100%. Anunciou o cancelamento da operação e afirmou que trabalha para recomprar a BR Distribuidora. Gente, deixa eu pausar esse aqui também. Cara, leilão envolvendo GLP. GLP é o gás que você tem na sua casa em botijão para fazer sua comida. Quem mora em condomínio é o gás que tem encanado. Ou seja, é a energia que a gente usa para se alimentar. Os caras fizeram palhaçada, fizeram uaria no gás que a gente usa para comer. E o Lula não admitiu isso. Que bom. Porra, poucas vezes eu me senti tão estimulado a bater palmas pro presidente Lula quanto eu tô sentindo agora. Porque, gente, é o gás de cozinha. Os caras queriam fazer roubalheira envolvendo o gás de cozinha. É semelhante ao projeto Gás do Povo. O presidente Lula criou o projeto Gás do Povo e ele determinou que para você ter acesso ao Gás do Povo, você tem que ir nos estabelecimentos conveniados, empresas estabelecidas, apresentar o voucher lá e comprar. A extrema-direita, os bolsonaristas, a Nicole Ferreira, essa galera vagabunda aí, o que eles queriam? Que você recebesse o dinheiro para comprar onde você quisesse. Então, isso aí era prato cheio para miliciano obrigar as pessoas a comprarem onde eles quiserem. Então, meu amigo, o presidente Lula foi lá e disse não. E mais uma vez, estão tentando fazer palhaçada envolvendo o gás que a gente usa para comer, para fazer nosso feijão com arroz, para fazer nosso café. E o presidente Lula disse não, tá certíssimo. E finalizando aqui, manchete do ICL Notícias, Petrobras avalia cancelar leilão de gás de cozinha após críticas de Lula e ágio de 117%. Estatal analisa a anulação do certame realizado na terça, que terminou com lances muito acima do preço de refinaria, sob forte reação do governo. Mesma manchete agora, né? O presidente não vai admitir. Cadê? Mais um comentário da Cleo aqui. Bolsonaro só fez merda e formou quadrilha para nos roubar. Exatamente isso, Cleo. Mas, felizmente, não vai acontecer de novo. Vamos ter o Lula 4 e essa galerinha bandida não vai voltar para infernizar, né? Deixa eu ler aqui, mandar um oi aqui pra galera que tá acompanhando ao vivo. Deixa eu ver, Carlos Alberto Silva Paulo, Cliente Souza, Linomar Oliveira, Sigmar Moraes, Vera Carvalho, José Carlos, o Darley, o Edson Gricoleto, Paulo Afonso, Ivani e mais um monte de gente que tá online aqui. Vamos pro momento ruim do programa agora, né? Momento em que a gente fala de uma pessoa escrota, de uma pessoa horrível, que geralmente é bolsonarista, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia.
A pessoa nefasta de hoje é Alexandre Pitolli. Alexandre Pitolli é apresentador e administrador da rádio Auriverde de Bauru, que eu chamo de Aurifake, né? Sob sua gestão, a emissora centenária deixou a programação convencional para se tornar o principal porta-voz do bolsonarismo no país. Da ânsia de vômito, ouvir aquilo. A partir de 2022, após a rádio ser expulsa da Jovem Pan... Gente, deixa eu... Eu não tinha lido essa parte. Cadê? Deixa eu colocar isso aqui. O cara conseguiu ser expulso da Jovem Pan. Imagina... Eita. Imagina... Eita, já começaram os bolsominions atacando aqui, né? Pelo amor de Deus. Vão se catar, cadê? Ok. Tá visto? Estão suspendendo aqui. Enfim. Será que foi o pessoal? Tá, enfim. O cara conseguiu ser expulso da Jovem Pan, velho. A Jovem Pan, que tinha o que tinha de... Era o esgoto do bolsonarismo. O cara conseguiu ser expulso de lá. Depois que ele foi expulso... Vamos voltar aqui agora. Eita. Ele capitalizou o público insatisfeito e abrigou comentaristas como Rodrigo Constantino. Hoje ele tem lá comentando um tal de não sei o que 38, tem o Rodrigo Constantino, tem aquele Alexandre Garcia também, que é outra figura abjeta, horrível, escrota demais. E juntou essa turma toda. O Bolsonaro, quando ele virou presidente até hoje, ele já concedeu 14 entrevistas para a Aurifake Brasil. Ou seja, eles são os porta-vozes do bolsonarismo. O Pitolli é alvo de ação por danos morais e o seu canal sofreu um shadow ban por fake news sobre urnas. Gente, para analisar. As Big Techs são as principais fiadoras das fake news pelo mundo. E até o YouTube achou que o cara passou do limite. Meteu um shadow ban nele. Porque ele fez fake news sobre as urnas. É um personagem que trocou o jornalismo pela militância e lucra com desinformação, atacando instituições. Alexandre Pitolli é uma pessoa nefasta. Vamos desintoxicar agora, né? Cadê? Deixa eu ler mais um pouquinho dos comentários aqui. Cadê? Pronto, aprovaram o recurso. Se lascaram, pô, deixa eu parar aqui, deixa eu passar aqui. Bolsominions, gente, eles fazem isso sempre, tá? Vira e mexe, eles ficam denunciando e tal. E aí eu acabei de tomar um kick aqui do TikTok e já respondi e eles aprovaram. Se lascaram, bolsominions. Vamos lá, comentário do Darley Rodrigues aqui. Esse Bolsonaro só pode ter saído do esgoto, até porque não existia. Pois é, Darley, eles saíram do esgoto e ele tirou um monte de gente do esgoto junto com ele também. Vai ser difícil levar de volta, mas nós vamos conseguir, né? Vamos lá se purificar agora, depois de falar dessa galera nojenta. Não é agora. Cadê aqui? Tá. Agora sim. Vamos de vinheta, vamos de notícia boa. Vamos de notícia boa aqui agora. Salvador avança com 2,6 bilhões em mobilidade e segurança para a população. O presidente Lula entregou um pacote histórico de obras em Salvador com investimento que somam 2,6 bilhões do novo PAC. As ações incluem a implantação do VLT, que é o sonho ter um aqui em Manaus um dia, né? E a ampliação do metrô, que reduzirão o tempo de deslocamento e trarão mais qualidade de vida aos moradores da capital baiana. Além da mobilidade, 30 obras de contenção de encostas e macrodrenagem vão proteger mais de 3 mil famílias em áreas vulneráveis. É assim que a gente vai transformando esse país numa nação mais justa, destacou o presidente, reafirmando o compromisso do governo com a inclusão social.
Gente, programa chegando ao fim. Manda um abraço aqui para Edson Gricoleto, Paulo Afonso, Valmir Kio, Neuza Wallace, Adão Pereira e mais um monte de gente que me ouviu aqui ao vivo. 19 horas e 39 minutos em Manaus, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. E se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. Acompanha também os nossos cortes no Instagram, marcelo.amil, tá? E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Por hoje é só, amanhã talvez tenha programa, não tenho certeza, mas se não tiver, segunda-feira estamos de volta aqui. Valeu!